nesse momento, Senhor, que eles vão para essa linha, seja o tempo onde o Teu Espírito produz boas lembranças, Senhor, sobre as nossas crianças, Deus, em nome de Jesus. Cuida de cada um deles, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Vão. Sem bagunça, hein? Sem bagunça, hein? Abre comigo a sua Bíblia, 1 João 1. Deixa aberto aí, nós já vamos ler. Eu quero fazer uma oração. Senhor, esse é o tempo da Tua palavra. Nós somos carentes de ouvir a Tua voz. Se o Senhor não falar conosco, nós estamos perdidos. A própria Bíblia, se não por causa da ação do Teu Espírito Santo, produzindo revelação, ela é um livro que o homem não tem capacidade de discernir, de entender, porque as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. Se o Teu Espírito não falar ao nosso Espírito, nós estamos perdidos. Por isso, Senhor, nessa noite nós pedimos, fala, Senhor, fala ao nosso coração, através da Tua palavra, de maneira íntima, profunda, de maneira simples, como o Senhor sempre tem feito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 1 João, capítulo 1 mesmo, a partir do verso 5. Um texto... Desculpa. Que eu acho que você conhece. Hoje tem gente em Portugal assistindo a gente, ó. Online, né? Legal demais isso. Daqui para o mundo, né? Diz assim, ó, o texto, 1 João 1, a partir do verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Até aí. Vou ler uma outra versão, talvez seja mais simples de entender. A NVI diz: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O tema de hoje é a contranarrativa. A gente está vivendo um tempo curioso, né? Voltou à tona essa história de narrativa, né? De tempo em tempo, alguém toca no assunto e vem aquela enxurrada de comentários, de manchetes, né? Falando sobre narrativa. E nós vivemos os dias das narrativas, né? O tempo das narrativas. Narrativa não é nada além de um nome chique, um nome elegante para sofisma, para mentira, para lorota, para o caô. Aqui no Rio, né? Aqui no Rio é caô, né? Isso é narrativa, porque narrativa, o conceito essencialmente é a ação de narrar uma história. E conceitualmente a gente consegue perceber que narrar uma história não tem relação objetiva com a verdade. Narrativa é narrar uma história, sendo ela real ou fantasiosa, na sequência dos fatos. Ponto. Isso é a narrativa.
E nós vivemos nesse tempo onde existem muitas narrativas. E de acordo com o conceito de narrativa, a gente tem essas duas importantes variáveis que vão fazer toda a diferença entre uma narrativa e uma verdade. A primeira grande variável é a ótica do narrador. Então, quando você vai contar uma história, essa história passa pelo seu jeito de ver a história. Então, você já viu que uma vez o Heitor, era pequenininho ainda, caiu de boca no chão. E quando ele caiu de boca, ele mordeu o lábio, cortou o lábio. E sangrou. Eu peguei ele no colo e fui fazer as tratativas lá do curativo. Para mim, foi só um acidente, uma queda, né, de criança. Para a mãe, quando viu a boca cortada, quando viu o sangue jorrando, parecia que estavam matando o menino. A narrativa ela é assim. Ela depende dos olhos de quem vê. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se eles forem maus, que terríveis trevas serão. A narrativa, ela passa inevitavelmente pela ótica de quem está narrando os fatos. E isso é uma importante variável, porque num tempo de narrativa, cada história é contada de acordo com a maneira que alguém está vendo. Além disso, essa variável, da maneira como a pessoa interpreta as coisas, ela é uma variável que às vezes a pessoa nem tem domínio sobre ela, mas existe uma outra, que é a intenção de controle de quem está contando a história. Uma pessoa que queira induzir a outra a uma opinião, a uma escolha, a uma atitude, ela pode contar uma história de um jeito, na intenção de induzir a pessoa. Quando eu era moleque, quando eu era pequeno, às vezes tinha lá as brigas, né, entre os meninos, né? E quando a gente queria ver o circo pegar fogo, ia lá num lado e dizia assim, ó, falou que tu é assim, assim, assim. Ah, é? É. Aí ia lá no outro e dizia assim, ó, xingou tua mãe. Nem um lado nem o outro falaram nada. Mas a gente estava botando pilha, não é assim que fala? Fogo no parquinho, né? Então, a narrativa ela passa pela ótica do narrador e pela intenção que ele tem em contar aquela história. Há histórias que não têm porquê de serem contadas. E quando são, elas vão produzir resultados desastrosos. Sim ou não? Não estou falando sobre confissão de pecados, tá, gente? Estou falando assim, quando você sabe uma história alheia, que não é tua, nem da tua família, nem nada teu, mas essa história, se você contar, ela vai produzir um resultado desastroso. Você não tem nada a ver com aquilo, mas você conta. Nesse tempo em que a humanidade entra nesse ambiente de narrativas, ela entra também num mundo onde cada cabeça tem a sua própria verdade. Cada mente tem uma história contando. Num mundo de narrativas onde cada um tem a sua própria verdade, cada cabeça tem uma sentença, quantas verdades, quantas narrativas podem ser construídas? Nesse ambiente, qualquer história que você conte pode ser tomada como verdade sem ser. Sim ou não? Mas a grande questão é que a verdade, ela não é algo a ser construído. Como narrativa que se constrói, uma história que se conta, verdade não é assim. Verdade não é algo montado, a verdade é. Aliás, verdade não precisa nem ser defendido, porque ela é.
Aliás, verdade não é uma consequência, não é um objeto. Verdade é uma pessoa. Verdade existe, verdade tem nome. E não é aquela mulher nua do quadro. Verdade é Jesus. Ele disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então verdade não é uma coisa a se alcançar, é alguém a se encontrar. Jesus é a verdade. No mundo de narrativas, por que se criam tantas? Porque o mundo odeia Jesus. Nós vivemos num mundo que odeia o Senhor. Tudo que se produz nesse mundo odeia Jesus. Tudo que se cria nesse mundo odeia Jesus. Dos desenhos das crianças até as novelas. Tudo que é produzido no mundo, filme, livros, odeia o Senhor. Há dentro do homem uma divisão desde o Éden que se opõe a Jesus. Então, no mundo que odeia Jesus, vale qualquer coisa que não seja verdade. É por isso que muitas vezes, quando alguém te diz para servir a Jesus, parece tão difícil. Parece quase uma missão impossível, porque existe toda uma história por trás, tentando te dizer que seguir a Jesus, que servir a Jesus, é uma missão impossível. E por que existem tantas histórias sendo contadas? Porque elas nos dão uma falsa sensação de poder. Então, quando você se olha no espelho, quando você olha para a história da sua vida, se a história que você conta não for a que te interessa, você se sente bem ou se sente mal? Quantas vezes nós preferimos acreditar na história do que na verdade? Por exemplo, eu não sou gordo, eu estou um pouco acima do peso. Desculpa, pesando 3 dígitos, com 1,80 m. Mas eu olho no espelho e digo: ô menino lindo. Tem 3 pessoas nesse mundo que me acham lindo. Sou eu, minha mãe e minha esposa, ponto. Minha mãe, porque minha mãe, e Fabi, por causa da ação do Espírito Santo, cara, porque... Mas a gente não prefere acreditar. A gente vive nesse mundo de muitas narrativas, elas vão se criando, elas vão se misturando, se entretecendo. Algumas que nós não criamos, mas que criaram e a gente adota, achou bonito. Algumas que a gente nem acredita, mas que na verdade nos dá alguma vantagem e a gente abraça aquele negócio. A gente vai caminhando nesse mundo de narrativas, mas a Bíblia, ela traz 2 palavras, uma de advertência e uma promessa, que vão falar a respeito de verdade. Vão falar contra a narrativa. Eu estou com frio aqui, gente. Tem mais alguém com frio aí? Os dedinhos aqui, aí. Olha aqui. Estou com 3 camisas. Obrigado, mano. Dá uma diminuída aí, por gentileza. A primeira palavra está em 2 Coríntios 13, 18. Diz que nós nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Aqueles que nasceram de Deus, eles são escravos da verdade. Doa quem doer. Lutero dizia: a paz, se possível, a todos, mas a verdade a qualquer preço. E a gente vive um tempo tão difícil que, se você falar a verdade, meu amigo, algumas verdades, se forem faladas, elas são tratadas como ofensa. Eu, como pastor, muitas vezes, no ambiente de gabinete, a pessoa me procurou
para pedir ajuda, para conversar sobre alguma coisa, eu tenho que dizer para ele, antes de falar a verdade, eu tenho que dizer assim: olha, eu não quero te ofender, mas eu preciso te falar a verdade. Eu tenho que fazer aquele disclaimer, porque senão está arriscado ele achar que eu estou tentando. Então, no fim das contas, a quem é interessante narrativa no lugar da verdade? Bom, se você conhece João 8,44, você vai ver que o diabo, ele é mentiroso e o pai da mentira. Para ele, há todo um interesse em construir narrativas. Para ele, há todo um interesse em tapar a verdade. E ele faz isso porque ele tem a intenção de dominar você. Existem coisas que nós absorvemos e não questionamos. Essa semana eu passei por uma experiência que eu fiquei impressionado. Vocês sabem, a Fabi perdeu o emprego, né? Onde eu trabalho, né? Eu trabalho por conta própria. Onde ela trabalhava tinha plano de saúde. Então ela foi mandada embora, né? Porque ela ficou um bom tempo afastada, né? Teve neném e operou a coluna, né? Então foi com ela: se prepara, porque o Brasil é um país que quando a mulher tem neném e volta, ela é demitida. Imagina, né? Quando eu falei para ela: se prepara, que provavelmente tu vai ser mandada embora. E dito e feito, ela foi mandada embora. Nós já esperávamos. E aí, desde que ela foi mandada embora, a empresa, depois que demite a pessoa, ainda dá um prazo de 30 dias, né, do plano funcionando. Nesse período, nós estamos procurando plano de saúde, mas a gente não consegue encontrar. Os corretores dizem que a lei do plano de saúde mudou. O plano de saúde para criança se tornou muito caro e as empresas não querem mais fazer. Então, tá difícil da gente conseguir um plano de saúde, a não ser com preços assim absurdos, R$3.000, R$2.000, é fora do nosso orçamento. E aí, essa semana, eu virei o pé. Assim, caí de banana na rua, sabe? Vim andando, fui numa loja comprar um negócio. Para sair da loja, fui comprar uma lâmpada de R$2,50 que queimou do meu carro. Na saída da loja tinha um degrau. Eu consegui virar o pé no degrau. Mas aquela virada de pé, que eu bati o ossinho do lado do pé no chão, eu caí. Eu devo ter ficado sentado uns 15 minutos na porta da loja. Eu não sei como é que não jogaram R$2 para mim no chão, pensando que era... Porque a loja estava cheia. A loja estava cheia. Todo mundo me viu cair. Você sabe o que é ninguém se mexer para ajudar? Só pode ser. Ele deve ter achado, pô, é muito peso para mim. Porque, assim, né? Ninguém para perguntar nem assim, gente, dá um copo d'água, abana, né? Antigamente fazia isso, né? Nem isso. Eu sentado ali no chão, uma dor, meu irmão. Que dor. Quem já virou o pé sabe. Eu achei que tinha quebrado. Aí me recuperei, saí de lá. Eu estava no meio de um trabalho, então eu continuei trabalhando. De noite eu fui com muita dor. Falei, bom, vou ter que ir no hospital, acho que eu quebrei o pé. E eu tinha plano de saúde. Então eu já fui no hospital com aquele no Lourenço Jorge, né? Na Barra. Hospital público, com aquele pensamento. Falei, pronto, vou virar a noite lá. Pode ser que eu nem seja atendido. Eu saí de casa às 10 horas da noite. Cheguei no Lourenço Jorge, era, sei lá, 10h40, que eu fui dirigindo com o pé machucado. Fui devagarzinho, cheguei lá 10h30, 10h40. Eu entrei, dei o meu nome lá na portaria, sentei, aí tu entra numa sala assim de espera, tem um painel, falei, pronto, agora que é o
lugar que eu posso dormir. Deu, sei lá, não deu 10 minutos, chamou meu nome, na triagem. Aí eu entrei na triagem, eu falei, alguma coisa está errada aqui. Entrei. O enfermeiro que me atendeu foi cordial, de boa vontade. Me chamou pelo nome. Aí eu saí de lá falando, gente, alguma coisa, né? Aí sentei na cadeira. Não deu 5 minutos, o médico me chamou. Olhou para mim e falou, cara, aparentemente não quebrou, mas vamos fazer um raio-x. Imagina, tinha raio-x. Eu sempre achei que o hospital público não tem nada. Tinha raio-x. Fizeram raio-x. Eu sei que em 1 hora e pouco, os caras me atenderam melhor do que muitas vezes que eu fui no Barra D'Or. Com perdão a Rede D'Or, mas essa é a verdade. E eu saí de lá impressionado. Só não saí com a cartelinha do remédio na mão, porque de noite a farmácia fecha. Falou, de dia deve ter, mas essa hora está fechado. E aí eu voltei para casa. Agora você vê uma coisa, eu saí de casa com uma história completa na minha cabeça. Só que eu esqueci da verdade. Qual é a verdade? Que o serviço público no Brasil funciona? O serviço público no Brasil funciona do jeito que dá. A verdade é que o Senhor tem cuidado de nós. Nós estamos debaixo de uma outra regência. Então, quando a gente começa a caminhar com Deus, Deus vai preparando as coisas. Quando meu pai se acidentou, meu pai não tem plano de saúde. Falei, pronto, é agora. Cheguei lá, ele assim, com a costela assim, com dor. Falei, é agora. SAMU chegou, demorou, mas chegou. Atendeu, levou para o hospital. Foi muito bem atendido. Saiu de lá, foi feita a receita, foi dada a medicação, está andando no hospital público. Que a gente cansa de ver na TV as pessoas reclamando. Cansa de ver na TV os problemas que tem, a gente sabe que eles existem. Não dá para negar, gente. Mas existe uma outra verdade por trás. É que nós não somos desse mundo. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Ele tem cuidado de nós. O que a Bíblia diz? Eu nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não vai faltar. Mas a gente entra na narrativa. Quantas vezes a gente olha para alguma coisa e diz assim, será que eu consigo? E Deus está lá do céu com os anjos falando, vai cara, vai lá, entra nesse negócio, mete a cara, tu vai conseguir. E a gente, não consigo nada. Desde pequeno que todo mundo fala que eu sou um Zé, com perdão a os milhares de Zé que existem no Brasil. Todo mundo fala que eu não... A quem interessa a narrativa? A narrativa, ela interessa àqueles que querem ter controle. Quando Satanás começa a criar narrativas sobre a nossa vida, ele faz isso na intenção de produzir controle sobre nós. Daí ele vai dizer que você é assim mesmo, você nunca vai mudar. Vai dizer que os teus problemas não vão ser resolvidos. Vai dizer que as faltas que você teve de pai, de mãe, de parente, do que for, não vão ser saradas. As feridas da alma não vão ser curadas. O emprego não vai chegar, o casamento não vai dar certo. Ele vai construir um monte de coisa na intenção de te prender, na intenção de te tornar escravo. Mas há no céu uma outra história sendo contada. Existe a verdade e a narrativa. A grande questão é saber para onde nós vamos olhar. Porque a verdade é que, de certa forma, a gente até já sabe o antídoto, mas tem um pouco de medo dele. O texto diz, nós já lemos o texto, verso 7, se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Luz
comunhão, purificação. O que mais que você quer? O grande antídoto é andar na luz. A gente já sabe disso. Mas andar na luz, às vezes nos assusta, porque a gente acredita na narrativa de que a luz, ela existe somente para nos expor. Imagina se faltasse luz agora. Ou imagina que você não conheça esse ambiente aqui. E você entra nesse lugar, com ele tudo escuro, luz apagada. Você entrou, olhou e... Ok, é uma sala de reunião. Tem cadeiras, tem mesas. Está meio escuro, não dá para ver. No momento que você acende a luz, você começa a ver, essa parede aqui tem outra cor. Tem, sei lá, pode ter um papel no chão, pode ter uma cadeira fora do lugar. Essas coisas são boas? Quem gosta de sujeira? Ninguém gosta de sujeira. Senão, o cão, né? Quando a gente traz a nossa vida para a luz vai revelar as coisas ruins. Vai mostrar onde tem uma sujeira, vai mostrar onde tem uma infiltração, mas vai mostrar a dimensão da beleza de Deus em nós. E aquilo que está sujo, aquilo que está feio, com a luz de Deus revelando, a gente tem a chance de consertar. O que é melhor? Andar no escuro ou andar na luz? Se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão. Sabe por quê? Porque todo mundo tem um quarto escuro e mofado dentro do coração. Se eu ando na luz, provavelmente você vai ver qual é o meu. E você andando na luz, eu vou ver qual é o seu. E eu vou perceber que, na verdade, nós somos iguais. Pecadores e carentes de Deus. E assim, ninguém é maior que ninguém. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E se não for o sangue de Jesus sobre nós, alguém é capaz de se salvar sem Ele? É impossível. O grande antídoto é andar na luz. E a Bíblia vai nos trazer algumas verdades, não é narrativa, que a gente precisa entender. Eu vou falar 3, mas tem as centenas. Que a única maneira de você conhecer essas verdades é lendo. E não adianta, se nós fizermos uma campanha aqui, verdades bíblicas a teu respeito, talvez a gente não esgote, porque isso depende de uma coisa chamada revelação. O que o Espírito Santo vai falar com você. E uma verdade que eu acho que é uma dessas principais é que nós não somos desse mundo. Você pode dizer comigo: eu não sou desse mundo. João 15, 19. Vamos ler lá? Evangelho de João. Se vós, João 15, 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Se vocês fossem do mundo, o mundo iria amar vocês. Se vocês fossem iguais a eles, vocês seriam amados. Se vocês abraçarem a narrativa, vocês serão amados. Porém, como Jesus pegou você assim, ó, no meio da multidão e te tirou, a multidão da qual você saiu odeia Jesus por ter te tirado de lá e te odeia também. Não se engane, o mundo vos odeia. Tudo aquilo que está lá no mundo, gente, tudo aquilo, as amizades, as aparências, as supostas vantagens, é fruto de ódio.
O mundo não tem nada de bom para te oferecer, mas é Jesus quem te amou primeiro. Nós não somos desse mundo mais. Nós pertencemos a um outro mundo. Nós pertencemos a um outro reino. Nós pertencemos ao reino de Deus. Nós iremos para um lugar chamado Novo Céu e Nova Terra. Ali, aquilo que o homem pensou, imaginou, construiu, não chegou. A mente humana não alcançou. Você pega esses filmes de tecnologia, como é que chama? Ficção científica. Não adianta, não chega perto. Lugar para onde a gente vai é outra história. E Ele preparou para você e para mim, para esse grupo que foi retirado do mundo. Nós não somos desse mundo. Aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, abre lá comigo. A gente já está caminhando para o final. Segunda Coríntios 4. Verso 4. Vai dizer que a nossa perspectiva não é a mesma desse mundo. Diz assim, ó. Vamos ler o 3 para poder completar o sentido. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A tua maneira de ver as coisas é diferente. E você não precisa se assustar com isso. Quando alguém te mostrar uma coisa, e você falar assim, peraí, eu acho que isso não é por aí. Não se assuste. Porque dentro de você já habita o evangelho. Você tem aprendido da palavra de Deus, então você naturalmente vai ver as coisas diferentes. O mundo vai dizer assim, é por aqui, você vai dizer, não é não. Vocês podem até ir, mas eu não vou. Não conte comigo. Porque a nossa visão é outra. O apóstolo Paulo está dizendo que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos homens. Isso não é evidente para você? Quantas vezes a gente tem umas coisas que acontecem que a gente fala assim, gente, não é possível. É sério mesmo? Algumas coisas que às vezes a gente tem que desenhar, tem que explicar, e que são tão óbvias. O Deus desse século tem cegado o entendimento. E quando a gente percebe que a nossa visão não está batendo com aquela visão, pode crer que o Espírito Santo está agindo. Está produzindo convencimento. Que isso, pastor? O Espírito Santo age em mim, quem sou eu? Você é filho. Quem tem filho sabe que um filho não precisa de muita coisa para que o pai mova todo o seu coração, toda a sua energia na direção dele. Sim ou não? Um dia desses o Heitor teve um pesadelo. E aí ele teve um pesadelo e o Isaac, eu tenho um sono muito leve. Então quando eles tossem lá no outro quarto, de dia não, de dia se eu dormir pode tocar uma banda, mas de noite meu sono é muito leve. Então se eles tossirem, se eles acordarem, eu já pulo da cama igual um gato. E o Isaac deu uma tossida lá, uma engasgada, eu levantei e fui no quarto. E fui no quarto, nanei ele e tal, ele dormiu de novo, mas o Heitor levantou e me agarrou. Aí eu falei, o que foi, filho? Ai, pai, eu estava com tanto medo. Eu falei, o que foi, filho? Não, é que eu tive um pesadelo, mas eu fiquei com medo até de te chamar. Eu falei, como é que é? Você tem pai, cara. Se tu tiver pesadelo, tu já acorda gritando, meu irmão. Eu não vou te deixar sozinho. Vem. Heitor, vocês viram, né? Ele dorme na minha cama, eu sei que eu vou acordar quebrado. Mas eu falei, não, vem cá, tu tá com medo, tu vai dormir aqui, cara. Aí botei ele lá no meio da Fabi e falei, Fabi, ó, aqui, teve pesadelo. Aí a mãe, né, já vinha igual um polvo, né? Não sei o quê.
Mas eu falei, dorme aí, cara. Dorme aqui. Não precisa de muita coisa? Não precisa de muita coisa. Por que você acha que Deus escolheu se revelar como Pai? A Bíblia diz que Deus é Espírito. Mas Ele escolheu se revelar como Pai de Jesus. Isso vai muito além da discussão de gênero, gente. Isso tem relação com a revelação do coração dele, que provê, que cuida, que ama, que se coloca no lugar, o Pai perfeito. Mesmo que nós sejamos incapazes de sermos os pais perfeitos, Deus é. A nossa perspectiva é outra. E isso é ação de Deus. Quando você vê as coisas diferentes, quando você entender as coisas de maneira diferente, não se assuste. É o Evangelho de Deus brotando em você. Por fim, nós não vivemos por reação, mas por governo. Aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Abre aí comigo. Desculpem não conseguir falar mais alto, mas a garganta já está assim. 4. A partir do 12. Você conhece esse texto. Você já leu esse texto. Filipenses 4:12. Diz assim, ó. A partir do 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja, tudo posso naquele que me fortalece, não fala só de uma reação, mas de um governo. Aprendi a lidar com todas as coisas. Eu sei ter fartura, mas também sei ter escassez. Eu sei ter abundância, mas eu sei passar fome. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para o bem ou para o mal, a vida não foge do meu controle. Eu não sou um ser reativo à vida. Já viu que tem gente que é reativo à vida? É gente que se desespera. Eu nunca vou esquecer o dia que eu saí do meu trabalho. Eu trabalhava em Copacabana e o cara pulou do 9º andar. E esse cara, quem era esse cara? Um empresário que, isso antes da pandemia, tinha uma pousada. E ele herdou a pousada do pai. Ele era funcionário público, policial, civil. Tinha lá um bom salário, mas herdou a pousada do pai. E ele não conseguiu administrar a pousada do pai. E o sócio ainda roubou ele, deu uma pernada nele. E ele ficou tão desesperado que ia ter que se desfazer da pousada, que era a herança que o pai dele, que morreu, deixou para ele. Que ele pulou da janela do 9º andar e se matou. E isso mexeu muito comigo. Primeiro porque quando eu saí da agência, eu trabalhava no banco, quando eu saí do banco e virei para o lado, ele estava lá no chão. O guarda, que estava tomando conta do corpo, nos deu o trabalho de cobrir o corpo. Tinha gente, o cadáver ali, tirando selfie assim, ó. Quando eu saí, eu vi aquela cena, aquele circo de loucura, né? Eu olhei para o guarda e falei, ô, seu guarda, ele estava no celular, assim, de costas para o cadáver. Eu falei, ô, dá licença. Ele falou, pois não, a gente precisa cobrir ele, você não acha? Cheio de Copacabana, gente, cheio de idoso aqui, passando. As senhoras estão passando mal. Aí ele, não, a gente tem que cobrir.
Mas é porque eu não tenho nada aqui. Eu falei, não, peraí. Fui lá dentro, na moça da limpeza, falei, me arruma uns sacos aí de preto, né, de lixo, para cobrir. Aí cobriu o cadáver, né, até chegar a ambulância. Mas aquilo me marcou porque mostra para onde o desespero leva. Aqueles que são reativos à vida, eu tive um cliente que ele abriu a conta comigo, na agência que eu trabalhava, e aplicando o dinheiro de um apartamento que ele vendeu na Zona Sul. E ele estava indo morar na Barra. E quando ele abriu a conta comigo, ele fez uma pergunta assim, Júlio, eu quero fazer um seguro de vida. Eu falei, ok. Aí ele, num tom de como se estivesse brincando, perguntou assim para mim, a partir de quanto tempo o seguro de vida cobre suicídio? Aí eu falei para ele, tu não vai se matar não, né? Que nada, só curiosidade. Eu falei, 2 anos. Deu 2 anos e um dia, adivinha o que ele fez? Ele abriu a conta comigo, sabendo que o patrimônio dele vinha se deteriorando. E realmente, nesses 2 anos, o patrimônio dele praticamente se acabou. E ele, quando a mulher dele foi lá dizer que ele havia se matado, ela falou que ele deixou uma carta explicando que ele fez um seguro de vida altíssimo para que, quando ele morresse, elas tivessem direito a esse seguro e sobrevivessem desse seguro. Por 2 anos, ele viveu reagindo à vida e não governando. Esse é o ponto. Nós somos chamados a viver não por reação, mas por governo. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo nesse momento, mas você precisa governar essa situação. Pastor, está difícil a situação. Nessa dificuldade, você pode governar, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Pastor, está doendo, não estou aguentando. Você pode. Pastor, parece que essa prova é maior do que eu vou suportar, é mais do que eu tenho inteligência para lidar. Você pode, porque Ele te fortalece. Não adianta ser reativo, precisa governar, precisa estar no controle de quantas coisas que nós perdemos na vida, porque nós somos meramente reativos. A gente precisa assumir o controle, para o bem e para o mal. Porque assumir o controle das coisas boas é tão bom, né? Às vezes a gente nem assume, né? Às vezes você ganha um dinheiro, né? Já sai na rua assim, ó. Né? Para o bem ou para o mal, nós somos chamados a governar. Nós não vivemos por reação, nós vivemos por governo. Ele nos dá sabedoria para sermos livres, donos da nossa vida. Ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Ele te dá liberdade para governar a tua vida, principalmente porque ela não pertence mais a você. Como eu disse no início, existem milhares de narrativas. Uma porção delas sendo contadas. Aliás, a teu respeito, você já deve ter ouvido algumas, né? Quanta gente falou tanta coisa a teu respeito. E quantas vezes você não foi muito além do que você imaginava que ia? Porque a narrativa não é verdade. A verdade é aquilo que o Senhor está dizendo a teu respeito. Essa é a verdade. O que se diz a teu respeito não é só uma história contada de alguém que talvez está tentando te enganar, mas o Senhor tem uma verdade a teu respeito. Essa verdade não muda, ela é eterna. Ela toca no reino espiritual como uma canção. E todo o reino espiritual sabe a teu respeito. Aliás, o reino espiritual sabe mais sobre você do que você mesmo. É por isso que existe tanta oposição a coisas que Deus já deu, porque toda vez que Deus fala, Ele está criando. Já pensou nisso? Já pensou nisso?
o que você fala, você repete alguma coisa que você aprendeu em algum momento. As palavras, não é isso? Mas tudo que Deus fala nunca existiu antes. Tudo que Ele fala, Ele está criando. Quando Ele faz uma promessa, já é. Entendeu? Para nós ainda vai acontecer, para Ele já é. No reino espiritual é verdade, já é. E esse é o ponto. Talvez a gente pense assim, Senhor, o Senhor prometeu, não sei, não está chegando. Meu irmão, em nome de Jesus, já é. No reino espiritual, já chegou. Já está lá. Toda a oposição é para que você não acredite. Se você entra na narrativa, então você não alcança a verdade. A verdade do Senhor a teu respeito, a meu respeito, a nosso respeito é outra. E a gente precisa entender essa verdade. O Salmo 125, verso 1, diz que nós que confiamos no Senhor, nós somos eternamente inabaláveis. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eternamente inabaláveis em Deus. Que Ele nos dê graça de entender que Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso suporte, Ele é a nossa provisão, Ele é o nosso socorro. A verdade sobre a nossa vida não está naquilo que está sendo contado, mas naquilo que Ele diz que nós somos, naquilo que Ele diz que é. E Ele fala que nós somos menina dos seus olhos. Ele tem cuidado de nós. Deus nos dê graça para caminhar debaixo desse entendimento, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus. Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite. Te pedindo, Senhor, traz sobre nós essa revelação, traz sobre nós, Senhor, esse discernimento de que a verdade não é aquilo que está se dizendo a nosso respeito, mas é aquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Ensina-nos, Senhor, a caminhar debaixo dessa verdade. Ensina-nos, Senhor, a viver na luz como o Senhor está na luz. Em nome de Jesus, Senhor, para que o Teu sangue nos purifique de todo pecado. Dá-nos, Senhor, essa graça, em nome de Jesus. Amém.